Capítulo 24. Aquele que sobreviveu. A cabeça de Kalen latejava quando um som de Hinuinu perfurou seus ouvidos. Ele sentiu que tremia. Um par de mãos envolveu seu colarinho. Kalen! Kalen! A voz era familiar. Ele tentou abrir os olhos, mas a pouca força que lhe restava estava se esvaindo. Kalen! A voz soou mais alta, mais clara. Kalen! Reunindo todas as forças que tinha, Kalen forçou seus olhos a abrirem. No começo, tudo estava confuso, mas depois começou a clarear. Ele está vivo! Kalen tentou formar palavras, mas sua boca parecia estar cheia de algodão. O gosto acobreado de sangue meio seco cobriu sua língua. Teren! Sou eu, criança. Apenas respire. Uma mão pressionou seu ombro. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto uma onda pulsante de energia o invadia. A dor ardente dos ferimentos se transformou em uma dor surda, e o zumbido em sua cabeça se dissipou. Enquanto seus olhos se focavam, ele conseguia distinguir as feições marcantes do rosto de Teren. Teren, eu. O que pelos deuses você estava pensando, sua criança idiota? Gritou Teren. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava a gola da camisa de Kalen com uma das mãos. Eu te avisei. Eu te avisei para não tomar muito. Você poderia ter se matado. Foi só por um milagre dos deuses que você não se matou. Kalen nunca tinha visto o elfo bravo antes. A culpa o atormentava. Teren soltou a gola de Kalen com um suspiro exasperado. Não faça isso de novo, disse ele, balançando a cabeça. Levantou-se e passou as mãos pelos cabelos prateados, cravando os dedos no couro cabeludo, frustrado. Criança idiota. Kalen sentiu o coração de Valeris bater em sincronia com o seu. O dragão gemeu enquanto lambia um corte na lateral do corpo. Não era uma ameaça à vida, mas doía. Vem aqui, disse Kalen, levantando-se. Estendeu as mãos e pegou Valeris nos braços. Descansou no ombro, com o rabo enrolado na nuca de Kalen. O ganido não parava, mas Kalen sentiu o conforto vindo do dragão. Draleide! O homem que montava o veado estava em pé diante de Kalen, com o capuz puxado para trás. Aezon o flanqueava de um lado, e um dos guerreiros encapuzados estava do outro. Era um elfo. Tinha mais ou menos a mesma altura de Kalen, cabelo loiro curto e uma série de cicatrizes gravadas no rosto. Tinha as mesmas orelhas afiladas de Teren. Um de seus olhos era de um branco leitoso por toda parte, sem íris ou pupila. Draleide, eu sou Talanil, alto capitão dos patrulheiros de Aravel. Kalen achou quase impossível determinar a idade de um elfo. Eles podiam ter visto 300 ou 20 verões. Teren parecia jovem, mas era mais velho do que algumas das árvores da clareira, enquanto Talanil parecia ter vivido 1000 batalhas, mas poderia muito bem ser muito mais jovem que Teren, não fossem as cicatrizes que lhe riscavam o rosto. Eu sou Kalen Brier da Clareira. Um estrondo veio do peito de Valeris. E está é Valeris de Valácia, acrescentou. É uma honra conhecê-los, Kalen, Valeris. Nunca em minha vida imaginei que receberia uma Draleide e um dragão em Aravel. Seria uma honra se vocês nos permitissem escoltá-los até a cidade. A cidade? Respondeu Kalen. Há uma cidade, na Floresta Negra. Sinto muito, Talanil, mas não podemos, interrompeu Aezon antes que o elfo tivesse a chance de responder. Estamos a caminho de Belduar, para comungar com o rei Arthur Brine, e precisamos nos apressar. Tenho certeza de que você deve entender agora que viu com quem viajamos. Entendo, disse Talanil. Havia uma pontada de mágoa em sua voz. Tem certeza de que não pode vir conosco? Podemos lhe fornecer um refúgio seguro em Aravel. Ninguém que nos desejasse mal jamais pôs os olhos em suas muralhas nos 350 anos em que elas existem. Seria uma grande honra para nós oferecer santuário ao primeiro Draleide livre em 4 séculos. Você sabe disso, velho amigo. Aezon suspirou. Você sabe tão bem quanto eu, Talanil, que há mais do que isso. Você tem minha palavra de que voltaremos aqui se formos bem-vindos. Mas precisamos ir a Belduar primeiro. Há juramentos de honra e pessoas nos aguardando. Certamente, você entende. O elfo demorou um momento para responder. Sim. Mas os Urax têm agido de forma estranha ultimamente. A lua de sangue não está longe, só daqui a 1 ano, no máximo. Eu teria dificuldade em me lembrar de uma época em que eles chegaram tão longe em Aravel em tão grande número. Vou providenciar uma escolta de 5 patrulheiros, como guarda de honra para os Draleide.
Os elfos de Aravel sempre apoiaram os Draleide e a Ordem, mesmo antes deste lugar ser nosso lar, e isso não mudou. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Aeson. A honra será nossa, alto capitão. Calen. Sim, Calen gaguejou, seria uma honra para nós. O sorriso caloroso no rosto de Talanil se alargou. A honra será compartilhada, Draleide. O elfo se virou para o guerreiro à sua esquerda. Faelen. A mulher abaixou o capuz. Calen fez o possível para não encará-la. Ela seria considerada bonita em qualquer parte do mundo. Seus longos cabelos castanhos estavam presos na nuca, puxando-os para longe do rosto. Ela parecia tão jovem quanto Teren, embora de alguma forma também parecesse mais jovem. Tinha as mesmas feições marcantes e maçãs do rosto salientes. Seu arco de madeira branca estava pendurado nas costas. Calen viu o que os elfos haviam feito aos Urax com aqueles arcos. Era implacável. Sim, alto capitão. Preciso que você selecione 5 patrulheiros, pelo menos um dos quais deve ter alguma conexão com a centelha. Não perca tempo. Faelen assentiu. Sim, alta capitã. Antes de partir, virou-se para Calen, dobrando levemente um joelho enquanto inclinava a cabeça. Draleide, Valeres. Ela acabou de se curvar para mim? Antes que Calen pudesse pedir que ela, por favor, não fizesse aquilo de novo, ela se despediu, marchando até um grupo de patrulheiros que examinavam os corpos dos Urax. Aeson deve ter visto a surpresa no rosto de Calen. Ele deu um sorriso irônico. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Aeson. Dan. Onde está o Dan? Ele está bem. Ele está bem, disse Aeson. A lança não atingiu nada importante, e um dos patrulheiros de Talanil é um excelente curandeiro. O ombro dele provavelmente ficará rígido por dias, mas ele ficará bem. Calen sentiu-se aliviado. Obrigado. Com licença. Faelen havia retornado. 5 elfos estavam atrás dela, cada um envolto em seus mantos verde-musgo, com os capuzes puxados até os ombros. Estes são 5 dos nossos melhores, alto capitão. Todos expressaram o desejo de fazer o juramento. Este é Vaeril, disse Faelen, gesticulando em direção a um jovem guerreiro com cabelos loiros na altura dos ombros e um olhar sério. Ele é jovem, mas sua conexão com a centelha é profunda, e ele é particularmente hábil em curar. Ela disse juramento. O jovem elfo fez uma breve reverência da cintura para cima. Draleide, Valeres. Rakina, alto capitão. Vaeril, Talanil assentiu. Todos vocês estão dispostos a fazer o juramento? Sim, alto capitão, respondeu o grupo de elfos em coro. Com honra, acrescentou Vaeril. Então pode fazer isso agora. Não ficaremos com os Draleide e os Rakina. Eles devem se apressar. Sem hesitar, os 5 elfos se ajoelharam. Colocaram uma mão sobre a perna de apoio e a outra sobre o peito. Espere. Aeson, o quê? Eu, por meio deste, juro, pelo testemunho daqueles aqui presentes e dos 6 que nos protegem, proteger o Draleide, Calembrier e o dragão, Valeres. Acompanhá-lo aonde quer que ele me leve, ao vazio ou além. Após completarem seu juramento, os 5 elfos se levantaram e se viraram esperançosos para Talanil. É com honra que seu juramento foi testemunhado por aqueles aqui e pelos 6 que zelam por nós, respondeu Talanil. Está feito. Draleide, estes patrulheiros a protegerão com suas vidas. Seu vínculo não é de sangue ou magia, mas de honra, e é mais forte que aço. Calen não tinha certeza, mas Talanil parecia ter olhado para Teren enquanto falava. O elfo estava mantendo distância. Obrigado por tudo. Se não nos tivesse encontrado, temo que não teríamos sobrevivido à noite, disse Aeson. Ele estendeu o braço e envolveu o antebraço de Talanil com os dedos, apertando com força, e Talanil retribuiu. Aeson Virandran, é sempre um prazer vê-lo, velho amigo, mas ver que você traz esperança. Talanil fez uma pausa, dirigindo um sorriso caloroso para Calen. O primeiro Draleide livre em 4 séculos. Para ser sincero, eu já havia desistido dessa esperança há muito tempo. Se pudesse, eu marcharia por Aravel para fora desta floresta ao seu lado. Esse dia pode muito bem chegar, respondeu Aeson sombriamente. Talanil torceu a boca, balançando a cabeça em concordância. Por enquanto, agradecemos sua ajuda e seu juramento, mas precisamos seguir nosso caminho. É uma longa jornada até Belduar através das montanhas. Talanil fez menção de se curvar para Calen. Em vez disso, Calen imitou o gesto de Aeson,
estendendo o braço em direção ao elfo. Devo minha vida a você e aos seus elfos, assim como Valeres e todos aqui. Obrigado. A expressão de choque no rosto do elfo deu lugar a uma de apreciação. Ele agarrou o braço de Calen. Foi uma honra, Draleide, como espero que seja novamente. Com um rápido aceno de cabeça, Talanil se virou e caminhou de volta para seus homens. Faelen o seguiu, embora Calen não tenha conseguido deixar de notar a boca dela se curvar ao olhar de soslaio para Teren. O olhar dela se demorou, mas ele pareceu se esforçar ao máximo para fingir que não havia. Eric, Dalen e Dan se aproximaram, com Dan segurando o braço dele perto do peito. Você está bem? Perguntou Calen. Só um arranhão, na verdade. Dan deu de ombros, com um sorriso irônico no rosto. Ele estremeceu quando sua tentativa de dar de ombros puxou o ferimento que cicatrizava em seu ombro. Temos novos amigos. Dan inclinou a cabeça na direção dos 5 elfos que ainda estavam em linha reta, suas posturas rígidas. Espere, eu conheço você, disse ele, acenando com a cabeça para Vaeril. Foi você quem consertou meu ombro. Obrigado. Foi uma honra, respondeu Vaeril. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Certo, disse a Ezon, olhando ao redor do grupo. É hora de partirmos. Marcharemos em direção à passagem, parando apenas quando avistarmos a lua pela primeira vez. É impossível prever os ciclos do dia e da noite neste lugar. A Ezon virou-se para os elfos, dirigindo-se a ele sozinho. Alguém de vocês precisa reunir alguma coisa antes de partirmos? Foi Vaeril quem respondeu, falando pelo grupo. Não, Hakina. Temos tudo o que precisamos. Ele gesticulou para uma mochila pendurada nas costas, com um rolo de cobertor amarrado na lateral. Cada um dos elfos carregava algo parecido. Cavalos? Perguntou Calen, sem saber se pretendia falar em voz alta. Você não precisa de cavalos. Não, vamos continuar bem, respondeu um dos elfos, cujo nome Calen ainda não sabia. Sua resposta pareceu desnecessariamente curta para Calen. Calen assentiu. Antes de partirmos, seus nomes. Vocês não podem jurar me proteger sem que eu saiba seus nomes. Juramento para protegê-lo. Calen estava convencido de que Dan teria rido dele se isso não lhe causasse tanta dor. Vaeril foi o primeiro a se apresentar. Como você sabe, Draleide, eu sou Vaeril. Vaeril Ewin, patrulheiro de Aravel. Os outros elfos se adiantaram, apresentando-se da mesma maneira. A firmeza nos olhos de Elizar levou Calen a crer que já tinha visto muitos verões, o que desmentia seu rosto jovem. Se pudessem enxergar além de suas orelhas pontudas, muitas mulheres nas aldeias o teriam considerado incrivelmente bonito. Seu cabelo preto e curto era semelhante ao de Het Fornan, assim como sua constituição física, e as mulheres frequentemente se apaixonavam por Het. Alia e Lirei eram gêmeas. Pelo menos, na mente de Calen, essa era a única explicação. Mesmo que tivesse horas para examinar seus rostos nos mínimos detalhes, não achava que teria a menor chance de diferenciá-las. Ambas eram lindas, talvez não no sentido convencional, mas certamente eram lindas aos olhos de Calen. Ambas tinham cabelos loiros curtos com franjas caídas para um lado e olhos dourados brilhantes. Ele nunca tinha visto olhos dourados antes, devia ser uma característica exclusivamente élfica. O último foi Gaeleron, o elfo que foi rude com Calen. Seus longos cabelos castanhos estavam presos na nuca, dando ao seu rosto uma aparência severa. Uma fina cicatriz em sua bochecha direita corria horizontalmente, logo abaixo do olho. Calen não conseguia definir exatamente onde era, mas havia algo no jeito como o elfo falava e olhava para ele que o incomodava. Havia desprezo em seus olhos. Teren se aproximou do grupo, já a cavalo, observando os patrulheiros élficos com preocupação. Estamos prontos. Nós somos, respondeu a Ezon. Espera aí, e os corpos? Perguntou Calen. A floresta vai levá-los. Quando chegaram ao limite da linha das árvores, a lua crescente brilhava como um farol no céu noturno. Eles haviam marchado o dia inteiro. Calen tinha certeza de que havia adormecido na cela. O que quer que Teren tivesse feito com ele aliviou a dor de seus ferimentos e um pouco de sua fadiga, mas certamente não o curou da privação de sono. Os elfos, fiéis à palavra de Gaeleron, acompanharam o ritmo dos cavalos sem pestanejar. De fato, os gêmeos permaneceram à frente do grupo durante toda a jornada, insistindo em patrulhar à frente. Seus mantos permitiam que desaparecessem na floresta, quase à vontade. A primeira noite na entrada da passagem da montanha foi bastante tranquila. Eles seguiram sua rotina habitual.
Kalen reclamou a princípio quando Aeson lhe disse para pegar sua espada, mas o homem tinha o hábito de encará-lo sem dizer nada até ceder. Não houve treino naquela noite, apenas exercícios. Já havia luta suficiente. Kalen não pôde deixar de notar que todos os elfos pararam de comer para observar. Seus olhos o acompanhavam a cada movimento, a cada golpe da lâmina e a cada movimento do seu corpo. Isso o deixou inquieto. Houve poucas palavras trocadas quando Aeson e Kalen se sentaram para jantar. Dan jazia inconsciente perto do fogo, com a tigela vazia de caldo sobre o estômago, subindo e descendo com a respiração. Os elfos não permitiam a caça de veados, por quaisquer que fossem os motivos. O caldo de coelho e batatas era perfeito para Kalen, que sorriu de orelha a orelha quando Vairil revelou um pão fresco de sua sacola. Fazia tanto tempo que Kalen não comia pão que não tivesse a consistência de pedra. Vairil também curou os ferimentos de Valeris o máximo possível. O dragão ainda sentia um pouco de dor, mas os gemidos haviam parado, e ele estava forte o suficiente para ir em busca de seus próprios coelhos. Então, elfos sempre viveram na Floresta Negra? Perguntou Kalen, colocando as palmas das mãos sobre o fogo. Eu não imaginava que alguém pudesse viver aqui. Vairil ergueu os olhos e guardou um breve silêncio antes de responder. Eram apenas os dois. Não. Viemos para Aravel há cerca de 400 anos. Depois da queda, tentamos revidar, resistir ao Império. Fracassamos. Foi antes do meu tempo. Por que você o chama de Aravel? O nome dele não é Bosque Escuro? É assim que sempre foi conhecido pelo meu povo. Bosque Escuro é um nome que lhe foi dado pelo seu povo. Por que você veio aqui? Sempre ouvi dizer que os elfos recuaram para Linalion quando a Ordem caiu. Mas nunca ouvi nada sobre a Floresta Negra, os Aravel. Um sorriso melancólico surgiu nos cantos da boca de Vairil. Acreditávamos em coisas diferentes. Então, seguimos caminhos diferentes. Será que todo ser humano pensa sempre da mesma maneira? Não. Acho que não. Kalen suspirou. Ele brincou com um pedaço de grama alta que arrancou do chão. No que eles acreditam? Nos elfos de Linalion. Que os problemas dos homens e anões não lhes pertencem. Que o império nasceu da arrogância humana. E que a praga nestas terras não tem nada a ver com os elfos. E em que você acredita? Vairil ponderou por um momento. Havia uma suavidade em seus olhos por trás da expressão séria. Que este mundo é de nossa inteira responsabilidade. Que todas as raças estiveram envolvidas na queda. Ocupamos Aravel para servir de muro entre Loria e o resto de Eféria. Para fazer tudo o que pudéssemos para enfraquecer o domínio do Império. Garantimos que nada que entre na floresta jamais saia. Ou nós os capturamos, ou a floresta os captura. A floresta. Ouviu-se um estalo alto quando parte do fogo desmoronou, lançando faíscas em espiral pelo ar. Há uma magia antiga na floresta, disse Vairil. Mais antiga que as pedras nas montanhas e as canções no vento. Até nós, elfos, nos movemos com leveza quando vagamos por suas profundezas. Você teve sorte de só ter encontrado Urax ontem à noite. Kalen assentiu, soltando um breve suspiro. Vairil, por que você jurou me proteger? Você não me conhece. Não me deve nada. O elfo deu um sorriso fraco enquanto se inclinava em direção à fogueira. Meu povo nem sempre viveu em Aravel. Costumávamos viver em cidades extensas de belas pedras brancas, com muralhas imponentes, torres de tirar o fôlego e domos dourados que brilhavam à luz do sol. Meus anciões me contaram histórias dessas cidades. Eu nunca as vi pessoalmente. Talvez com a sua ajuda, o que um dia foi, possa voltar a ser, e eu possa ver com meus próprios olhos. É um sonho pelo qual estou disposto a dar a minha vida. O grupo já havia arrumado suas coisas e estava nas celas há mais de uma hora quando o sol nasceu na manhã seguinte. Aeson estava determinado a chegar a Belduar em 2 semanas, o que significava marchar durante cada segundo de luz que o sol lhes dava. Enquanto o sol nascia sobre o cume das montanhas, lançando luz sobre o vale, Kalen pôde avistar a escala verdadeiramente épica das montanhas Lodar, impossível de se ver na noite anterior. O grupo caminhou por uma pequena trilha de terra, emoldurada de ambos os lados por paredões rochosos escarpados que desapareciam nas nuvens. Ao longe, Kalen não via nada além de montanhas e nuvens, estendendo-se até o horizonte. Para cima. Aquela parecia ser a única direção que a trilha poderia levar, para cima e depois para cima novamente. Kalen não fazia ideia de como os elfos ainda estavam de pé. Ele até sentiu seu cavalo se esforçar, mas os elfos atravessavam a passagem como lobos, sem nenhum sinal de fadiga em seus rostos.
Eles deviam ter caminhado por 6 ou 7 horas antes de chegarem ao primeiro apartamento. Pararam por não mais que 15 minutos para comer e beber. Teren usou a centelha para extrair poças de água do chão para os cavalos. Kallen achou que quase conseguia entender como ele fazia isso. Os fios de água se misturavam com fios de terra. Teren. Kallen puxou seu cavalo para mais perto do de Teren. Sinto muito. O elfo não falava com Kallen desde que ele havia saído furioso para a floresta. Está tudo bem. Eu também peço desculpas, pela minha raiva. Teren parou por um instante, olhando para o céu. Você quase morreu, Kallen. Teria morrido se eu não estivesse lá. Sugar tanto da centelha com a sua pouca experiência é perigoso além das palavras. Com Valeris ao seu lado, você tem potencial para ser poderoso, mas agora, não é. A culpa é minha. Eu não deveria ter lhe mostrado o caminho sem primeiro lhe ensinar a andar. De agora em diante, após o seu treinamento com a Aeson, você treinará comigo. Entendido? Sim, respondeu Kallen com todo o entusiasmo de um porco prestes a ser abatido. Só de pensar em tocar a centelha novamente, seus joelhos tremeram. Ele nunca havia sentido uma fraqueza como aquela antes, como se seu corpo fosse fraco demais para conter sua alma. Teren, posso lhe fazer uma pergunta? Os olhos de Teren se estreitaram. Ele assentiu relutantemente. O que significa a Hakina? Teren suspirou. Parecia desconfortável só de ouvir a palavra. Por que pergunta? Kallen teve a impressão de que já sabia. Todos os elfos se referem a Aeson como Hakina. O que isso significa? Teren hesitou, deixando Kallen em dúvida se deveria ter perguntado. Hakina é uma palavra da língua antiga. Significa quebrado, ou mais corretamente, aquele que está quebrado. A resposta de Teren só levantou mais perguntas na mente de Kallen. Por que eles? Teren interrompeu Kallen com a mão no ar. É a história de Aeson para contar, mas sinto que é algo que ele talvez nunca faça. Pode ser que ele se irrite por eu contá-la, mas que assim seja. Você merece conhecer as pessoas em quem depositou sua confiança. Teren puxou seu cavalo para mais perto do de Kallen. Ele observou Teren puxar a centelha, mas ele era rápido demais para Kallen acompanhar o que ele fazia. Uma proteção de silêncio, explicou Teren quando viu o rosto curioso de Kallen. As cabeças de Aeson e Vaeril giraram assim que Teren ergueu a proteção. Ao perceber que era Teren, Vaeril virou a cabeça para a estrada à sua frente, sem querer se intrometer. Aeson não foi tão rápido em ignorar a proteção. Seu olhar permaneceu em Teren e Kallen por mais tempo do que o confortável antes de fingir desinteresse. Era evidente para Kallen o que eles sentiam quando Teren extraía a magia da centelha. Ele também sentiu algo, apenas uma cócega no fundo da mente, mas estava lá. Agora podemos conversar, disse Teren. Provavelmente terei que explicar a Aeson por que estamos protegidos, mas lidarei com isso mais tarde. Houve uma pausa momentânea. Há muito tempo, Aeson era um Draleide. Kallen sentiu como se seu coração tivesse parado de bater. Aeson é um Draleide. Ele não conseguia impedir que as palavras saíssem de sua boca. Não havia percebido até aquele momento, mas mesmo cercado de amigos, sentia-se sozinho. Ele tinha Valeris, que emitiu um grunhido de objeção ao pensar em Kallen se sentindo sozinho, mas não era a mesma coisa. Ele precisava de alguém que pudesse conversar com ele, guiá-lo, dizer-lhe o que fazer em seguida. Desde que Valeris nasceu, as pessoas o olhavam de forma diferente. Não Dan, ele ainda era o mesmo, mas todos os outros o olhavam. Teren, Eric, Dalen. Esses elfos, que ele nunca havia visto antes, juraram protegê-lo com suas vidas. Era como se, quando as pessoas o olhassem, vissem alguém diferente do que ele via quando se olhava no espelho. Ele era um Draleide, Kallen. A perda consumiu os olhos de Teren. A dragão de Aeson, Liara, foi morta nos anos seguintes ao colapso da Ordem. Ela foi caçada por Fanny e sua guarda dracônica. Teren cuspiu aquela palavra, como se deixasse um gosto ruim em sua boca. Aeson escapou por pouco com vida. Mesmo assim, partes dele morreram com ela. É isso que significa ser Hakina. Kallen. Para ser quebrado. Teren enxugou uma lágrima da bochecha esquerda. O vínculo entre um dragão e seu Draleide é muito mais profundo do que jamais poderia ser explicado. Tenho certeza de que você já sente isso, Kallen, mas suas almas não estão apenas entrelaçadas, elas são uma só. Quem você é como pessoa muda Valeris, e quem ele é muda você. Em sua essência. Eu já vejo isso em você.
Mas quando você funde algo tão completamente, é impossível que ele volte a ser o que era antes. Duas almas fundidas não são a soma de suas partes, mas algo completamente novo. Kallen não pôde deixar de olhar para Valeris, que estava sentado atrás dele, encolhido como uma bola, com a cabeça apoiada nas costas de Kallen. Será que Valeris o havia transformado? Quando um Draleide perde seu dragão, continuou Teren, ou um dragão perde seu Draleide, ele perde partes de si mesmo. Pode perder a capacidade de se inspirar na centelha. Pode perder fragmentos de sua personalidade, emoções e conexões. Pode perder a vontade de viver. Teren respirou fundo. Hakina pode significar aquele que está quebrado, mas entre os elfos, é um sinal de respeito. Também significa aquele que sobreviveu.